abalados, abalados, não seremos abalados. Aí, que lindo isso, né? Que gostoso. Bom demais confiar em Deus. Amém? Tudo bem com vocês? Hoje sou eu. Não faço essa cara, né? Mas hoje Deus deu uma palavra ao meu coração e eu amo compartilhar, né? E tomara que eu consiga expressar tudo aquilo que o meu coração está cheio. Amém? Se você viu o tema, parece tema de teólogo. Não sou teólogo, tá? Mas o tema é a genealogia, a origem de tudo. Por que eu escolhi esse tema? Há alguns anos, eu tenho estudado e pesquisado sobre a minha genealogia. Já há alguns anos, creio que acho que mais de 7 anos já. Tem ano que eu procuro mais, aí eu desanimo, porque daí eu não consigo achar. Daí eu esqueço um pouco, daí de repente aparece alguma coisa, um fragmento de algo da minha família, eu vou atrás. Aí eu começo a procurar de novo, daqui a pouco eu desisto. Eu comecei a procurar por causa da cidadania europeia, que eu sou descendente de alemão, parece, né? E aí eu fui atrás disso, não deu certo, mas eu continuei, porque dizem que quem começa é um vício, é viciante. Alguns dizem que é tipo pinga. Eu nunca tomei pinga, não sei como é que é, mas não sei por que eles falam isso. Mas é viciante demais. E eu caminhei um pouco também na genealogia, porque quem gosta disso, gosta de qualquer genealogia, de qualquer pessoa, de qualquer coisa. É muito legal. E se Deus me ajudar, a gente vai caminhar um pouquinho aí. Então, se você leu a Bíblia, você já fez aqueles votos de começo de ano? Eu já fiz várias vezes isso. Eu vou ler a Bíblia esse ano. Quem já fez isso? Todo mundo fez. Quem conseguiu? A Jo, lá, vamos contar para contar. Quem mais? Ali, a Josi, só a Josi. Eu confesso que eu parei algumas vezes quando chegou ali em Reis, em Crônicas, então, que é um monte de nome que você não sabe nem pronunciar os nomes. Até hoje os pastores falam tudo errado os nomes. Um fala de um jeito, outro fala do outro. Mas o fato é que chega ali, parece que genealogia não é importante, né? Por que eles colocaram isso aqui? Não tem nada a ver esses monte de nome aqui. E se eu queria que você saísse daqui, pelo menos com curiosidade. Mas eu te digo, se você for procurar, coitado de você. Que você vai gostar tanto que você não vai conseguir parar. Por que a genealogia bíblica é importante? É importante, bem valiosa. Se você for ler por uma mera leitura, ela acaba sendo bem chato de ler. Você não entende nada. Mas se você for pesquisar, esse é o termo, pesquisar a palavra, você vai ver que são coisas muito legais. Tem coisas que eu descobri, que eu estou a vida inteira na igreja, que eu fui descobrir e a minha filha já sabia. Eu fui procurar onde está a genealogia. Ela, Mateus 1, pai. Eu falei, mas como que ela sabe disso? Aí eu descobri que é por causa do Jeová. Ei, Jeová, né? O Jeová lê a Bíblia diariamente e ela está lá o dia inteiro, ela acaba sabendo. Ela decorou. Não a genealogia, mas onde está. Então, por que é importante? Porque a genealogia apoia a autenticidade de tudo. Da Bíblia, então, mais ainda. Então, acontecimentos, lugares, nomes. Quando você ouve um relato de algo, você não quer saber onde foi, o que aconteceu, mas será que foi mesmo? Vamos provar. Hoje nós estamos na fase do fake news. Tudo você duvida. Até vídeo. Até o rosto falando no vídeo pode ser maquiado e... Mais perto? Obrigado. Pode ser distorcido. Então, a genealogia na Bíblia, primeira coisa, apoia a autenticidade.
Se a Bíblia fosse escrita se a Bíblia fosse fictícia, o escritor talvez eliminaria esse tipo de... Não é? Porque, igual quem gosta de ler contos, fábulas, o cara inventa um lugar. Igual esses filmes da Marvel, é um lugar inventado. A gente talvez procura passagem para lá para a terra do Aquaman, por exemplo. É fictício. Se a Bíblia fosse assim, o escritor talvez eliminaria essas genealogias, esses fatos, essas comprovações históricas. Então, é a representação honesta de fatos reais. Aconteceram realmente. E outra coisa, que você, pesquisando, você descobre que era a Constituição, os anais do povo hebraico. Tudo estava lá. Tudo estava registrado. Tudo estava escrito. Então, tinha, aqui eu anotei, consistia em um arquivo geral da nação. A genealogia estava lá. Muitas listas genealógicas foram compiladas à base de outros registros legais, visto que as cidades mantinham registro sobre os nascidos na localidade. Então, são parte de história real. E eu quero... Vamos ler um texto, que é um texto muito conhecido, onde Deus fala com Abraão, Gênesis, vai lá. Na genealogia tem que ir lá em Gênesis. (17) Se você for ver a genealogia, está lá em Gênesis 5. Gênesis 5 consta lá a descendência de Adão. Desde Adão, vai até Noé. Mas aqui, em Gênesis 17, aonde Deus fala com Abraão. Não lá atrás. Aqui ele já está com 99 anos. E ele faz uma promessa a Abraão. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a tua descendência. Abraão prostou com o rosto na terra e Deus lhe disse: De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações, não será chamado de Abrão, mas seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei exatamente florífero, e de você farei nações, e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. Caramba! Promessa de Deus por um cara de 99 anos que não tinha filho. Aí a história vocês conhecem, que daí a Sara dá uma risadinha. Ué, o que você está rindo? Não, não estou rindo não. Não, tá. Aí nasce Isaac. Então, vou passar a genealogia toda. Não vou passar, porque é muita gente. Mas, detalhar para você que se você for para a história, cara, é muito bom. Adão, lembra de Adão? Criado por Deus. Ele tem um filho chamado Caim, e tem outro filho chamado Abel. Só que o Caim mata Abel. E ele fica só com Caim. E aí você lembra que Deus amaldiçoa Caim? E fala: você será errante pelo mundo, e quem te matar, não vão te matar porque coloca um sinal nele. E falou: ninguém vai querer te matar, porque a tragédia será imensa. Fala: mas então, como que... E aonde que eu pensava que a genealogia real de Jesus sairia de Caim? Aí eu fui estudar de novo e percebi que Adão teve um outro filho, e teve muitas filhas, porque a Bíblia diz que Adão teve filhos e filhas. Teve Abel, teve Caim, teve Sete, e teve muitas outras filhos e filhas. Tanto que Caim vai casar com quem? Com essas filhas, com esses filhos. Os homens viviam 800 anos, 900 anos. Então a linhagem, se falar em linhagem real de Jesus, não parte de Caim, mas parte de Sete. Então Sete tem filho, aí o filho de Sete também tem o filho, e a geração real e a genealogia real de Jesus, ela continua, ela começa e aí vai se estendendo. Aí chega até um homem chamado Noé, filho de Lameque. Então a geração toda que foi criada por Deus,
ela morre toda no dilúvio. Ou seja, Caim e sua descendência, amaldiçoada, morre no dilúvio. É coisa que a gente não para pensar às vezes. Poxa, só sobrou Noé e sua família. Filho de Lameque, que era filho, e filho de Sete. E a geração real continua. E continua, e vai Noé, Sem, filho de Noé, Arfaxade, e vai por aí. Até chegar em Naor, Terá, pai de Abraão. Será que existia esses livros onde Abraão podia consultar e rever toda a história? Talvez aqui, nessa parte da história, eu quero crer que talvez não. Porque Deus faz essa promessa a ele, como se estivesse começando ali. E então vai Abraão, aí teve Isaac e... Quem era o filho de Abraão? Isaac. Que diz Isaac? Vem Jacó, que seria Esaú, mas Jacó toma a sua primogenitura e a linhagem continua. Eu estou correndo porque é pouco tempo. Jacó, Judá, Pérez, vai. A genealogia de Jesus continua. A real, ou o sangue real, o sangue aonde Jeremias falou que viria o Salvador no mundo. Deus prometeu isso ao mundo e seria através dessa genealogia ou através dessa geração. Então, a linhagem real de Cristo continua e vai bem protegida de Adão até um rei chamado Joaquim. Filho, ou seja, neto de Josias. Josias, Joaquim, Joaquim. A linhagem real continua e protegida até Joaquim. E aí tem um conflito na história. E eu queria que você lesse Isaías 22. Deixa eu fazer Isaías. Jeremias, perdão, gente. Jeremias capítulo 22. Juízo sobre os reis maus. Versículo 24. Outra coisa que eu passei essa semana, que eu estava acostumado com Bíblia no celular, fui folhear a Bíblia de novo. Não tem comparação. A gente é acostumado com o celular, quando a gente folha a Bíblia e a gente vai e volta. Tanto que eu nem marquei. Falei, cara, que gostoso isso. Porque aí a gente marca ali para a gente ler. Fala, poxa, eu lembro, tanto que eu até me confundi. Vamos lá, vai para cá e vive a história e revira. Muito gostoso. 24. Juro pelo meu nome, diz o Senhor, que ainda que você, Joaquim, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse um anel de selar na minha mão direita, eu o arrancaria. Eu o entregarei nas mãos daqueles que querem tirar a sua vida, daqueles que você teme, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dos babilônios. Expulsarei você e sua mãe, a mulher que lhe deu a luz, para outro país, onde vocês não nasceram, e no qual ambos morrerão. Jamais retornarão à terra para a qual anseia voltar. É Joaquim um vaso desprezível e quebrado, um utensílio que ninguém quer? Porque ele e os seus descendentes serão expulsos e lançados num país que não conhecem. Ó terra, 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 ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: registrem esse homem como um homem sem filhos. Ele não prosperará em toda a sua vida, nenhum dos seus descendentes prosperará, nem se assentará no trono de Davi, nem governará em Judá. Estão acompanhando? Esse é o rei da linhagem real. Fala, mas se vai parar aqui a linhagem de Jesus, como é que então Jesus viria? Jesus, filho de Davi? É outra expressão, Jesus, filho de Davi, ou seja, da linhagem de Davi. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ou seja, é um Deus verdadeiro. Então, depois desse rei, a linhagem, e se você for, vamos ler a Bíblia de novo, vai lá, Mateus 1. Existe na Bíblia dois momentos em que a genealogia de Jesus é colocada aqui.
Mateus 1, você nunca mais vai esquecer. Registro da genealogia de Jesus, o filho de Davi, filho de Abraão. Se você for, vai caminhando aí no versículo 6. Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi, e Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Lembra dessa história? Mateus escreve que Jesus viria dessa genealogia de Salomão. Agora você caminha até Lucas, capítulo 3. Lucas, que escreve ali o batismo e a genealogia de Jesus, no capítulo 3. E você vai caminhando lá, ó. 30, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, de Jonã, Eliaquim, Meleã, filho de Mená, de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé. Aqui diz que a linhagem é sobre o filho de Davi, e Davi teve 2 filhos, ou mais filhos, Salomão, e um deles era Natã. Então, o que acontece aqui na história, que é maravilhosa? Deus prometeu a Abraão que ele viria, e Jesus viria sobre a linhagem dele, mas nesse contexto dessa história, Deus se arrepende sobre um rei mau, e Deus, então, muda a história, e não é sobre Salomão, como nós mencionamos Salomão. Que homem foi Salomão? Mas quem carregou a genealogia de Jesus foi Natã. E a genealogia continua, passa por... Aqui, se você for acompanhar depois na tua casa, você vai ver que a genealogia é muito diferente daqui, os nomes são diferentes. A história do sangue real de Jesus foi mudada aqui nesse momento da história, onde o povo vai para a Babilônia, depois de Joaquim, vai ser cativeiro, fica no cativeiro, anos até retornar. E nessa parte da história, até chegar a Joaquim, que eu poderia ter escolhido várias famílias, mas eu escolhi uma família aqui que eu lendo teve um valor significativo aqui para mim, que é o Ezequias, que foi pai de Manassés, e Manassés foi pai de Amon, e Amon pai de Josias. E o neto de Josias fez o que fez, ou seja, foi amaldiçoado por Deus. O que eu quero dizer, eu não sou teólogo, nada, eu só gosto disso. E talvez uma mensagem aqui bem simples, muito simples, pelo tema e pela profundidade, mas acho que o meu coração aprendeu a gostar disso, dele, porque tem tudo a ver com a gente. Se você for ler a história, o rei, eu vou ler, talvez há muita coisa para você ler, e nosso tempo não é grande. Ezequias, que está lá em 2 Reis, livro de Reis, e conta os reis de Israel. 25 anos ele começou a reinar. Nunca houve ninguém como ele. Ele se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo. Purificou o templo, organizou a celebração da Páscoa, determinado. Diferente foi Ezequias. Chamou o povo, fez uma celebração maravilhosa. Aí ele tem um filho, Manassés, impiedoso, uma impiedade tremenda. Quem foi Manassés? Começou a reinar, sabe com quantos anos? Porque a gente, na nossa cultura, e o que a gente vê, é que o rei começa a reinar com quantos anos? Adulto, velho, às vezes. Porque o pai dele vive bastante, então ele reina já com boa idade, começa o seu reinado com boa idade. Aqui não, Manassés tinha, sabe quantos anos? 12 anos. 12 anos, então o filho de Ezequias assume. O que ele faz? Esquece tudo que o pai dele fez. Com 12 anos, meu irmão, o que talvez ele viu o pai fazer?
Sabe o que ele faz? Eu vou viver a minha vida do meu jeito. Então o que ele faz? Destrói tudo que o pai fez. 2 Reis 21, 19 e 22. Isso aqui vale a pena ler. Tudo vale a pena, mas tem coisas que é mais legais. Cadê? Segunda Reis 21, 1:6. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. O nome da sua mãe, olha que eles fazem questão de colocar, o nome da sua mãe é Efizibá. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações, que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Reconstruiu altares idólatras, que seu pai Ezequias havia demolido. E também ergueu altares para Baal, e fez poste sagrado para Aserá, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhe prestou culto. Esse foi o filho de um rei maravilhoso. Aí, se não bastasse, o neto dele, Amon, 22 anos, começou a reinar. Sabe o que ele fez? Copiou o pai. Sabe quantos anos ele começou a reinar? 22 anos. Ou seja, já tinha andado um pouquinho com o pai. Copiou o pai em tudo que fez. Não andou com Deus. 2 Reis, capítulo 21. Não se humilhou. E o pior, aumentou ainda mais a sua culpa. Foi morto pelos seus oficiais. Apenas 2 anos. Neto de Ezequias. Aí, o bisneto dele, Josias. 8 anos de idade. Andou com Deus. Aqui é o que eu acho muito legal da história, que Josias, ele começa a reinar com 8 anos, e depois que você for ler Crônicas, Reis, essa história é maravilhosa. Ele manda o povo para o templo, e nessa mexida no templo que havia sido destruído, eles encontram um livro. O livro da lei. E um acha e dá para o outro, e o cara do exército leva e lê para o rei. Então, acharam o livro da lei. E ali conta a história. Talvez falou do seu pai. Falou do seu avô. Contou o que os dois fizeram. Falou do seu bisavô, que foi Ezequias. Esse rei, ele rasga as vestes quando ele lê o livro. Quando leem o livro para ele. Fala, o que nós estamos fazendo? Eu preciso consertar a história aqui. Aí ele faz uma celebração da Páscoa que a Bíblia diz que nem houve, nunca tinha acontecido e nunca mais aconteceu uma celebração de Páscoa igual o rei Josias fez. Um cara que decidiu mudar. O pai não foi flor que cheirasse. O vô, então, pior ainda. Mas ele, quando lê aquilo, ele, poxa, eu não aceito isso para a minha vida. Eu não aceito isso, viver igual os meus pais, igual os meus avós viveram. Eu decido aqui mudar a minha história. Então, lendo rapidamente todo esse contexto de genealogia, um pouco apenas, e eu também pesquisando sobre a minha, algo aconteceu na minha vida desses anos para cá. Algumas coisas mudou em mim, eu falando para aquela semana. Eu lembro que foi fruto de pesquisas que eu comecei a entender algumas coisas sobre mim. Sobre quem eu sou, sobre do jeito que eu estou vivendo. Então, eu creio que a gente, claro que é fruto de histórias, fruto de história de erros, histórias de acertos dos nossos antepassados. Algumas histórias terríveis. E por isso que eu gosto muito de relacionamentos.
A gente fala sobre relacionamento. A gente falou sobre esses 3 meses lá no curso, no grupo, sobre relacionamento. Quão importante a influência do meio que você vive sobre você. Como é importante o que acontece em sua volta, como isso afeta a sua vida e o seu coração e a sua mente. Dizem que quanto mais você fica perto das pessoas, você fica mais parecido com elas. Falávamos no culto sobre a influência do pai na vida do filho. Por isso que essa busca histórica sobre você, quem faz, meu irmão? Eu estou contando aqui um pouco da minha experiência, para que talvez vale para você. Talvez você diga, não, eu não preciso mexer nisso aí não. Você não conhece a minha história. Eu falei, talvez nem você a conheça. Quem sabe Deus, assim como Abraão, fez uma promessa a um teu parente seu. Sabe que nós temos o costume de apresentar os nossos filhos a Deus? Não é isso? Quem sabe aconteceu algo. Hoje então nós vivemos pessoas reféns das coisas, da vida. A pessoa que olha para ela e fala, não, eu sou assim mesmo. Ixi, você não conhece minha família. Já viram assim? Eu vi a Ju falando aqui, né, dela. Eu gosto da Ju porque ela é autêntica. Eu tenho essas dificuldades. Até genética da família. Às vezes genética da família. A genética da família do meu pai é toda gordinho. Tirando eu, agora eu rompi isso aí. Por isso que eu estou falando a importância disso. São todos gordinhos, baixinhos assim. Não é anãozinho, é gordinho, baixinho. É genética da família. Então, eu quero convidar você precisa decidir. Se você vai viver sendo vítimas, ou viver sendo vítima e dando desculpa para... Parece que as pessoas ficam com medo de histórias. Porque meu pai foi um bêbado. A qualquer momento da minha vida, isso vai estourar na minha vida. Porque meu avô, se você não sabe da história do meu avô. Meu avô foi um estuprador. Meu avô foi, um assassino. Parece que isso aqui... parece que eu estou carregando isso com ele. A qualquer momento isso vai estourar. Pessoas que são vítimas, se vitimizam. Porque o contexto que eu vivo. Talvez viveu uma infância toda deturbada. Foi estuprado, foi isso, foi aquilo. Você não sabe. Não é assim. Várias histórias na Bíblia relatadas de pessoas que foram diferentes porque quiseram e se voltaram para Deus. Decidiram todo o seu ser, todo aquilo que o rodeava, eu entrego a Deus. Eu não serei assim. Aleluia. Eu uma vez viajando com meu primo, ele já tinha sido pastor e a esposa dele traiu ele. Traição, um rapaz maravilhoso, pregador, rapaz estava na lona. E ele falou uma coisa para mim que eu não esqueço: André, você precisa, se você ainda não fez, repreender o espírito de separação das nossas famílias. E ele citou uns 10. Esse. A mãe, o pai, o tio, lembra do tio? Eu falei, rapaz, verdade, preciso fazer isso. Há uns anos atrás, eu lembro dessa conversa com ele. Então, algo acontece quando nós entendemos de onde nós somos. Ou seja, nós somos todos de Jesus. Mas eu vivi num contexto onde é que você... eu até entendo, porque... Tem gente que é assim, não sei se você já conversou com gente, eu até entendo porque eu sou desse jeito. Irmãos, quem pode falar por si só ou disso, mas
Mas Jesus, imagine Jesus. Quando nasce, quando viveu, Jesus também foi tentado. Imagine as histórias de Jesus, ou sobre o pai dele, sobre José, que daí não era pai, e como é que era? Tem gente que não conhece o pai. Fala, eu sou assim porque eu não conheci meu pai. Quando você entende a sua história, uma coisa que aconteceu comigo, eu comecei a entender mais as pessoas. Pessoas quando te ferem, quando fazem alguma coisa, eu fico pensando, poxa, acho que ele nem sabe. Talvez tenha alguma grande história acontecendo aí. Eu comecei a relevar as pessoas, poxa. Aconteceu semana retrasada uma coisa comigo, eu fiquei chateado. Eu falei, poxa, será que ele está falando comigo isso? Fiquei quieto. Falei, peraí. Olhando para ele, falei, poxa, talvez ele nem saiba porque ele está passando, porque ele está desse jeito. Então a gente começa a entender mais as pessoas. Outra coisa que aconteceu comigo, eu vou falando o que aconteceu comigo, para que sirva para você. Eu comecei a ser grato. Comecei a ser mais grato pelo que eu sou, ou o que eu tenho. Quantas histórias de conversa com meu pai, onde pega a certidão toda rasgada, onde eu olho o nome do meu avô, poxa, o nome do meu bisavô, aonde eu pesquiso e acho o nome do meu trisavô. Falei, poxa, eu vim de tão longe. Meu bisavô chega de navio com seu pai, tinha 8 anos de idade. O que eu amo ir a um restaurante ali no Bacaxiri, que tem fotos do Bacaxiri quando não tinha nada. Eu paro lá e fico olhando, porque meu avô viveu ali, naquela época. E eu fico ali, poxa, como é que o avô andava aqui? Hoje a gente vai de carro, de ar-condicionado, cara, a gente, mal anda. Os caras andavam 30 quilômetros. A história do meu pai, vocês precisam ouvir a história do meu pai quando ele estudava. Cada hora ele aumenta os quilômetros. Ele já estava andando 70 quilômetros para ir para a escola. Ah, você não sabe quando eu estudava. Nossa, pegava lá no com uma trouxa aqui e andava. Começou em 10 quilômetros. Falou, andava 10. Agora já está. Cara, você olha aquelas histórias, poxa. Quando meu pai fala, ixi, eu comecei a trabalhar com 13 anos. Só tinha uma calça. Meu pai não conheceu o pai dele. O pai dele faleceu, ele tinha 3 anos. Aí eu julgar o meu pai por ele não me dar algo, quando eu descubro que ele não teve isso. A gente julga os pais, não, porque meu pai foi desse jeito. Hoje, aí pergunta para você, eu não tive um pai presente. Porque isso, aquilo. Eu sou assim com meu filho, porque, eu também não tive ensinamento nenhum. Olho para o meu pai e falo, pô, pai, o senhor é maravilhoso. O senhor, se olhar para dentro de você e olhar para os seus ancestrais, passando por fome, passando por guerra, passando por doenças, passando por relacionamento, porque teve que ter relacionamento para gerar um filho, que gerou outro, gera outro, gera outro. E você está aqui hoje, pronto para mudar a sua história, pronto para ser aquilo que Deus quer que você seja. Então, amigos, a última coisa, eu amo mais meus pais, minha mãe. Está ali um primo meu, Alessandro, Valéria. A parte do meu vô, hein, Sandro? Que vô, cara, que nós tivemos. Que história. Não tem como a gente fechar os olhos e dizer, cara. E o que você tem passado para a sua descendência? Que tipo de lição, que tipo de ensinamento, se é aos pés de Deus? Se é temendo ao Senhor? Então eu finalizo com uma frase que eu gostei, até passei por batata essa semana. Eu li, depois fiquei pensando. E a frase diz o seguinte, que amar com genealogia, amar sem a genealogia, é simplesmente amar. Mas amar com ela é amar eternamente. É lindo.
Então, se nós somos parentes, nós somos parentes, o William é meu primo. Tenho primo da Keila, é meu primo, eu trato como primo. A gente trata irmão que a gente nem sabe, nem é irmão de verdade, vamos dizer assim, de carne. Então, que essa simples palavra, se aí outra hora que você for lá em casa, a gente continua essa história de genealogia, de história de vida, de superação. Então, o meu convite para você, não se vitimize, seja protagonista da sua própria história. Seja um homem realmente sacerdote, que ensina, que protege, que cuida, que provê. Porque até nisso os filhos sentirão. Uma casa onde a mulher é dominadora, é um sargento, e o homem é um franzininho, um doente. Quem sabe a filha vê isso e fala, mas minha mãe é assim mesmo. Então não seja vítima nem social, nem psicológica e nem de genética. Não deixe o contexto social definir quem você é. Não deixe a tua mente, a psicologia, sei lá como que é isso, que você pensa e lembra de quem você foi, e isso te afeta de uma forma na tua vida presente e nos seus descendentes. Não deixe a genética errada, os erros dos seus antepassados, definirem quem você é hoje. Amém? É uma viagem que você precisa fazer. Gasta tempo. Eu queria ter mais dinheiro. Porque é caro, tudo caro no Brasil, certidões e isso e aquilo. Mas se descobre coisas tão maravilhosas. Eu acho que eu já falei aqui. Eu descobri sobre o meu nome, que até então eu achava que era meu avô, que era Luiz André. E era Luiz André o meu nome. E eu senti isso um dia que eu gravei o CD e coloquei o nome do CD, André Cap. André Cap, e um dia minha mãe falou, o teu pai falou para mim que o Dé tirou o Luiz mesmo. Que era o nome do pai dele. O pai dele era chamado com Luiz, é o vô Luiz, é o tio Luiz até hoje para as tias dele, para as sobrinhas. E eu olhei aquilo e falei, poxa vida, que mancada. Daí eu até joguei a culpa nele. Falei, é culpa de vocês que me chamaram de André a vida toda. Mas eu achava que era o nome do meu avô, e eu vou andando, vou descobrindo, e chego lá na Polônia, chego lá nas igrejas. Cara, o que eu tenho ido em igreja e tal, e esse dia eu fui na católica, bonita, rapaz, procurar sobre os cemitérios do lado. As histórias são maravilhosas. Eu descobri que o nome do meu avô foi dado em homenagem ao avô dele. Ou seja, meu trisavô materno se chamava Luiz André, meu avô se chamava Luiz André, eu me chamo Luiz André. Aí eu falei lá em casa, então um dos meus netos vão ter que chamar Luiz André. A Bia já falou, o do Gui. O meu não. Eu falei, mas o nome é tão feio assim. Claro que é uma brincadeira. Mas, gente, espero que tenha alimentado a sua alma. Eu queria orar com você. Vamos cantar, viu? Vamos repetir essa música que é tão maravilhosa. Você não será abalado. Levante. Você precisa definir realmente quem é você. Repetindo, não deixe a circunstância da vida definir quem é você, mas deixe o autor e consumador da sua fé escrever a tua história. Coloque o lápis na mão de Deus, coloque a caneta na mão de Deus. Fala, Deus, aqui estou eu. Talvez o meu passado até aqui foi difícil, mas eu quero escrever a minha história. Confiando em nós.